O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava. Levantando-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, vestiu o manto e sentou-se de novo. E Jesus disse aos discípulos: compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor. Dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos o Tríduo Pascal. Nós vamos celebrar nestes 3 dias, quinta, sexta, sábado, domingo, formando 3 dias, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, o coração do mistério da nossa fé. Agora, uma pergunta caberia: como é que a paixão, morte e ressurreição de Cristo pode ter começado em uma ceia, em um jantar? Que é isso que nós estamos celebrando. Como a paixão, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo começou em uma ceia. Para entender isso, é preciso que você volte no Antigo Testamento, que está na primeira leitura da missa de hoje. Há uma palavra no livro do Êxodo de que a ceia que os judeus celebraram no Egito antes de saírem das garras do faraó, da escravidão, aquela ceia seria uma instituição perpétua. É a última palavra da primeira leitura, se você conferir aí. Uma instituição
que passará de geração em geração e nunca será extinta. Os judeus celebrariam isso para sempre, a Páscoa, a Pesra, a passagem, a saída da escravidão. Eles faziam isso semanalmente, em casa, no Shabá. E faziam isso no templo, através do sacrifício dos cordeiros que eram oferecidos nos templos. Como é que essa instituição pode ser absoluta, perpétua, para sempre, se a gente sabe que aquele povo que saiu da escravidão era um povo de cabeça dura e que não se converteu, e que não mudou, e que aqueles sacrifícios que eram feitos no templo era somente uma aparência, inclusive criticada pelos profetas, que diziam que Deus não queria sacrifícios, mas queria corações transformados. Mesmo que você ainda acreditasse nisso, o templo não existe mais, ele foi destruído no ano 70. Depois, no ano 120, ainda o que tinha sobrado terminou de ser derrubado, só sobrou um muro que está até hoje lá. Como pode ser uma instituição perpétua? Como Deus poderia ter feito uma profecia, uma palavra dessa, se o templo foi destruído, se o povo dele foi massacrado e espalhado pela face da terra? Então, provavelmente, talvez, não sei, quem sabe, Deus esteja falando de outra realidade. Deus esteja falando de outra coisa. Deus esteja falando de outro sacrifício, de outra celebração pascal. Esta sim, definitiva, esta sim, que de fato lava os pecados, esta sim, que de fato valerá para sempre. E aquela, portanto, do Egito, era apenas uma sombra, era apenas uma prefiguração, era apenas um símbolo. Deveria existir um cordeiro verdadeiro, sem mancha, sem ruga, sem defeito, que não fosse um animal. Um cordeiro perfeito. Deveria existir um sangue que pudesse ser derramado nas portas das casas, que pudesse ser derramado sobre a nossa vida, para que o anjo da morte, o anjo exterminador, não nos toque. Para que a morte não tenha poder sobre a nossa vida, para que nós possamos viver para sempre. É preciso que haja, de algum modo, um pão ázimo, que nos alimente, não somente para a saída, mas que nos alimente para a saída desta vida para a vida eterna. E esse alimento, alimento de peregrino, essa Páscoa, esta sim, deveria ser perpétua. Esta sim, ela só vai se realizar no Novo Testamento. Nós estamos falando de Jesus. Amém? Veja como está muito claro aquela leitura. Agora, se você olha para Jesus, você verá o Cordeiro. Você verá o sangue da aspersão. Você verá nele o pão da vida. O pão da vida. Tudo o que era de Israel, é isso que está dito na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Tudo que era de Israel passou para a igreja. A igreja é a nova Israel de Deus. É isso que Paulo está dizendo. A pátria definitiva não era a pátria que eles atravessaram o Mar Vermelho, ficaram 40 anos no deserto e chegaram numa terra que já tinha gente morando. A pátria verdadeira, a terra prometida verdadeira, é a Jerusalém do Alto. Essa daqui foi destruída. Essa daqui está debaixo de guerra, como o mundo inteiro. Debaixo do ódio dos homens. A verdadeira Jerusalém que eu busco, a verdadeira pátria a qual eu pertenço é o céu. É por isso que aqui eu estou em exílio. Aqui eu facilmente seria preso por Satanás, pela escravidão dos meus pecados, dos meus crimes, das minhas misérias. Foi do pecado que ele me libertou. Foi do Egito, das minhas misérias que ele me tirou. Foi para a Jerusalém verdadeira que esse Deus maravilhoso me conduziu por sua morte e ressurreição. Eis a verdadeira libertação. Quando Paulo escreveu isso, era por volta do ano 50. E a missa, a Santa Ceia, era celebrada exatamente como nós celebramos hoje. Na sua essência, é a mesma missa.
Diz Paulo, aquilo que eu recebi, eu vos transmiti. O nome disso é tradição. Nós estamos no ano 50 e já há uma tradição. E o que ele recebeu? Que na última ceia, Jesus tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. Ele não disse, isso parece, isso se assemelha, isso é um símbolo. Não, ele disse, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e disse, isto é o sangue, é o meu sangue, o sangue da aliança. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isto em memória de mim. A essência da missa, no ano 50. Vocês entenderam? Ou seja, o que eu quero dizer para você, faziam 20, 30 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. E já era celebrada a ceia da nova aliança, a ceia do Novo Testamento. Já havia uma tradição que era transmitida. Não, meu irmão. A ceia, a missa, a Páscoa, não é uma invenção da igreja, mas é algo que ela recebeu na última ceia do próprio Jesus, do próprio Deus. Diferente desses abusos que nós vemos por aí, o que fazem de abusos com a missa, as coisas que nós vemos as mais absurdas, não é? Inventar que a ceia é um teatro em que é servido suco de uva e pão puma. Suco de uva e pão puma, meu irmão. Pelo amor de Deus, converse com um judeu e pergunte para ele se faz sentido que se coma na ceia outra coisa que não o vinho verdadeiro da uva e o pão ázimo, sem fermento, conforme aquilo que foi decretado por Deus como instituição perpétua. Mas que na missa já não é mais pão, mas o corpo do Senhor. Já não é mais vinho, mas o sangue verdadeiro de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. E aí, o absurdo, eu vou falar de uma coisa que está acontecendo nesse momento. O absurdo de alguns católicos se acharem mais católicos que o Papa, mais católicos que os bispos, mais católicos do que um concílio, ou seja, os bispos do mundo inteiro reunidos, como aconteceu há 60, 70 anos atrás, no Concílio Vaticano II, que renovou, que restaurou a missa na sua simplicidade. A missa que tinha sido exageradamente acrescentada de uma série de coisas. E a igreja, então, no Concílio Vaticano II, tornou a missa simples como ela era no princípio, como ela era na igreja primitiva, que é essa missa que nós celebramos hoje. O cara acha que ele é mais católico do que os bispos do mundo inteiro reunidos, e aí o padre deixa a igreja católica, fiéis deixam a igreja católica, porque não aceitam a missa reformada pelo concílio. A missa assinada por um papa, aprovada por um papa que era um santo, São Paulo VI. Um concílio convocado por outro santo, São João XXIII. Com saudade de um passado que eles não viveram. Uma igreja que tem 22 ritos, 22 modos diferentes. Na igreja católica apostólica romana, existem 22 maneiras diferentes de celebrar a missa. 22 ritos. O único rito que para eles não serve, o único rito que para eles é inválido, é o rito reformado pelo Concílio Vaticano II. Isso é uma vergonha. E o pior é que tem gente aqui na paróquia dando palco para esse tipo de gente. Um tradicionalismo que é arcaico, porque não pensa a igreja como uma igreja que caminha, como uma igreja que vai para frente. A bênção que é poder ouvir a pregação da palavra na língua vernácula, na língua que nós falamos. De ouvir as palavras da consagração na língua portuguesa. Como se fosse para entender. Não é, em latim não se entende, em português não se entende, em inglês não se entende, em javanês não se entende. Porque tudo que se diz aqui é mistério. Quando o padre termina de dizer as palavras da consagração, que ele termina a consagração, ele diz, mistério da fé. Mistério da fé. Como assim? Só a missa de Trento, só a missa tridentina, só a missa anterior ao Concílio Vaticano II é que é válida, é que é a missa de sempre. Esta é a missa de sempre.
Aquilo que nós recebemos da igreja, nós vos transmitimos. Paulo não inventou nada, ele recebeu e transmitiu. Eu sou padre, hoje é o dia da instituição do sacerdócio. O que eu recebi, eu transmiti. Eu não me dei o sacerdócio, eu não me fiz padre. Eu não acordei um dia de manhã e fundei uma religião e fundei uma igreja. Eu não acordei um dia de manhã e disse, eu me sinto padre, eu acho que eu sou padre. Eu me sinto bispo, vou comprar umas cadeiras e vou me chamar de bispo. Isso não existe. Quem colocou a mão sobre a minha cabeça, recebeu a imposição das mãos de outro, que tinha recebido a imposição das mãos de outro, que recebeu de outro, que recebeu de outro, que recebeu de outro, e assim você volta ao tempo dos apóstolos, que receberam a ordem de Cristo, como instituição perpétua. Amém? Essa é a grandeza de pertencer à igreja de Jesus Cristo. Você talvez não faça ideia da grandeza absoluta que é a missa. A missa é o dom mais maravilhoso, o dom total, o dom mais perfeito deixado por Jesus sobre a face da terra. É por causa da missa que eu sou batizado, para poder um dia poder participar da missa, da Eucaristia. É por causa da missa que você se casa na igreja, porque sem casar na igreja você não pode participar da missa. É por causa da missa que nós temos sacerdotes. Eu fui ordenado, recebi uma ordem de celebrar a missa. Muitas outras coisas eu faço como padre, mas a principal ordem que eu recebi foi fazer isto em memória de mim. Nessa noite eu te convido, meu irmão, a se aproximar da ceia do Senhor, das palavras ditas para serem perpétuas até o fim dos tempos. Tomai e comei, tomai e bebei. João, no Evangelho, ele não se prende à narrativa da consagração. É interessante porque São João está na ceia. Todos os apóstolos, todos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram a instituição da Eucaristia. Tomou o pão, deu graça. João não. Porque João está no ano 100 mais ou menos. Ou seja, já passaram 80 anos. Todo mundo já sabe o que Jesus fez na ceia. A missa já era celebrada há anos, há décadas. Só que João queria lembrar a todos o que significa a missa. Então, ao invés dele contar como Jesus celebrou, ele conta o que Jesus fez e o que significa a missa. E aí, todos os anos, uma vez por ano, nós repetimos o que Jesus fez, para ensinar, para rememorar ao povo o que é a missa, o que significa a missa. Jesus tendo tudo em suas mãos, o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Veja, Jesus é Deus, só Deus pode ter tudo nas mãos. Sim ou não? Deus, onipotente, todo poder, onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todo lugar. Jesus é Deus. Então Deus tira o manto, põe uma toalha amarrada e se abaixa, e se rebaixa, para lavar os pés na ceia, para lavar os pés dos discípulos. Jesus abaixou-se. Esse era um trabalho que quem fazia era o servo da casa. Só para vocês saberem, essa cena não era uma coisa incomum. As pessoas chegavam para a ceia, geralmente vindo da rua, com os pés empoeirados. Deixavam a sandália lá fora e um servo se abaixava e lavava os pés, se fosse um jantar. Jesus fez o trabalho de um doloso, de um escravo. Se a casa tivesse escravo, era o escravo que faria isso. Era o trabalho mais baixo que alguém pudesse fazer. Daí eu compreendo o espanto de São Pedro. Aí você entende o espanto de São Pedro. O que você está fazendo? O que o Senhor está fazendo? Os meus pés o Senhor não vai lavar. Que isso? Eu disse que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Agora o Senhor se rebaixa. O Senhor é o sumo sacerdote da nova aliança. E agora o Senhor se rebaixa. Sim. Você não entendeu uma coisa, meu irmão. Deus vem se rebaixando há muito tempo para entrar na sua vida. Jesus desceu para lavar a nossa vida, para lavar a nossa miséria, para nos purificar. Em Belém, Ele desceu para salvar as famílias, se rebaixou, nascendo dentro de uma família. Ali Ele estava lavando os pés. É para entrar na tua casa, na tua família, que Jesus veio até esse mundo. Na carpintaria de Nazaré, passou 30 anos obedecendo, trabalhando, estudando, para a santificação do trabalho, para a santificação do cotidiano, do dia a dia, das coisas banais do dia a dia. 30 anos. Você que acha que o trabalho não santifica, 30 anos. Jesus passou apenas 3 pregando. 30 anos ele passou obedecendo os pais. 30 anos ele passou trabalhando como oficial de uma carpintaria. 30 anos escondido, sem aparecer. Como eu e você. Na lida, no trabalho, no cotidiano. Para santificar o teu trabalho, para santificar o teu dia a dia. Andando pelas ruas empoeiradas da Galileia e da Judéia, para nos visitar nas ruas dos nossos condomínios, dos nossos prédios, aqui nesta igreja, na ceia, que faz a memória da sua descida mais absoluta na cruz do Calvário. A ceia nos dá o seu corpo que foi dado, a ceia nos dá o seu sangue que foi derramado. E eu não preciso comungar as duas espécies. Se eu comungar uma das duas, eu comungo Jesus inteiro. Porque não existe pão, não existe corpo que não tenha sangue, e não existe um sangue que não seja de um corpo vivo. É Jesus inteiro, em cada gota do sangue, do vinho consagrado, em cada partícula da hóstia consagrada. Daí porque não é um teatro. Vocês estão entendendo? Por que a gente não faz um teatrinho aqui? De distribuir um pedacinho de pão para cada um e um pouquinho de vinho, porque não se trata de teatro. Se trata de um milagre, de uma transubstanciação, de Deus que se desce, que se rebaixa, Deus que vem, transforma pão e vinho na sua vida dada na cruz do Calvário por nós. Por isso que, terminado o lava-pés e terminando a minha homilia, Jesus diz assim: compreendeis o que acabo de fazer? Eu estou perguntando agora para você, eu, que represento o nosso Senhor nesta missa, eu pergunto para você: você compreendeu o que Jesus tem feito por você? Você compreendeu o que Jesus fez por você? Você compreende o que Jesus fez por você na cruz? Você compreende o que Jesus faz por você em cada missa? Você compreende o que Jesus faz por você através do padre, do sacerdote? Então, a pergunta pode ser feita assim: você compreende que tudo isso é serviço e amor? A cruz é amor, é Deus te servindo, é Deus te abençoando. A cruz não é maldição. Era sinal de maldição e de morte. Quando Jesus tomou a cruz e morreu nela, ela se transformou em sinal de salvação, redenção, vida eterna, amor, expressão do amor de Deus. Você compreende que cada missa é isso que Deus faz? Quem aqui frequenta a missa diária, missa simples, sem cânticos, sem nenhum artifício, a simplicidade de 30 minutos aqui, 7h30 da manhã. Você não faz ideia, meu irmão, do que acontece em Alphaville todo dia, 7h30 da manhã nessa igreja. Se você soubesse o que acontece aqui todo dia, 7h30 da manhã, você chegaria aqui às 6h, começaria a chorar na porta dessa igreja, não vendo a hora de abrir para você entrar.
O mundo esqueceu. O mundo não compreendeu o que Jesus fez. Quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, ele estava dizendo: a missa é isso. Sou eu entrando na sua vida e lavando, e purificando, e santificando. Sou eu te servindo, pondo a minha vida. É Jesus dizendo: eu ponho a minha vida a serviço da tua. Você compreende que ser padre é isso? Que esse padre que Deus colocou nessa paróquia nos últimos 9 anos, que esse padre não é outra coisa senão expressão do amor de Deus, que cada padre é isso. Aliás, não foi eu que disse isso. Você está achando que é isso é uma frase de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Cada padre é expressão do amor do coração de Jesus. Como é que Deus te ama? Ele te ama tanto que ele te deu Padre Ubirajara. É o que tem para hoje, mas foi ele que te deu. Não é verdade? Deus te ama a tal ponto que ele te deu Padre Cássio, ele te deu Padre Vinícius, te deu Padre Odair, o padre do meu batismo. Ele me deu o padre do meu batismo, o padre que me deu a minha primeira Eucaristia. Ele me deu o bispo que me ordenou, Dom Francisco Manuel Vieira. Isso é a expressão do amor de Deus. Claro que às vezes a gente passa nos apuros com certos padres. Ainda bem pensar que é. Mas de qualquer modo, 9 foras nada, nós estamos no lucro. Amém. Sempre foi Deus. Sempre foi Ele agindo e não foi outro. Mesmo quando o padre é um velhinho, estrangeiro, falando, né, parecendo que ele está com uma pamonha na boca. Mesmo. Quantas vezes você foi em paróquias que era um velhinho, um padre pobrezinho, né? Já todo carcomido pela idade, pelo cansaço, uma vida inteira entregue, criticado, incompreendido, mas ele é a expressão do amor do coração de Jesus. É Jesus se levantando na ceia e dizendo: vocês entenderam? Vocês compreenderam isso que eu acabei de fazer? Então, se vocês entenderam, façam o mesmo. Volta para casa e se põe a servir e a amar sua família, como Jesus fez. Amém? Volta para o teu trabalho e ama o teu trabalho. E põe a tua vida a serviço lá no teu trabalho. Do mais humilde, do mais simples trabalho. Ama e serve. Ama e serve no teu condomínio. Ama e serve no teu prédio. Ama e serve nessa paróquia. Essa paróquia é a expressão do amor de Deus por você. Você podia estar em outro lugar e você está aqui, amém? Olha aqui, vocês vão ver agora, são 12. Eu vou lavar os pés de 12 aqui na frente. São 6 do terço dos homens, que está crescendo na nossa paróquia esse ano. Já vem crescendo. E 6 das mães que oram pelos filhos. Outro movimento que está crescendo muito na nossa paróquia. Os homens na sexta-feira, não é? 7h30 da noite estão chegando, 8 horas começa. As mães, 9 horas da manhã, no sábado, rezando, intercedendo pelos filhos, pela família. Então, na hora que eu me abaixar para lavar os pés de vocês, eu estou agradecendo a vocês pelo serviço e pelo amor que vocês têm por essa paróquia, pela igreja, pelo trabalho de vocês, pela família de vocês. E cada um se sinta hoje nessa missa com os pés lavados. Amém? E que vocês lavem os meus pés também, cooperando comigo, tendo paciência comigo, amando o meu trabalho, o meu serviço. Inclusive, uma das maneiras de amar o meu trabalho é me ajudando, corrigindo. Na hora da confissão, aproveita que o padre não pode contar nada, vai lá e fala: padre, olha, melhora nisso, faz aquilo. Não é bonito isso? Somos parceiros do mesmo serviço a Deus. Isto é Eucaristia. Isto é Eucaristia. Eucaristia é amor que você recebe e que você transforma em serviço. E você transforma em vida para os outros.
Por isso que a Igreja Católica, ela não concorre com nenhuma seita. Nós não estamos aqui em Alphaville concorrendo com ninguém. Com ninguém. Não tem concorrência para a Eucaristia. Amém? Porque em nenhum lugar em Alphaville você vai encontrar o corpo, o sangue, a alma e a divindade, a não ser nesta igreja. Em nenhum lugar. Concorrendo com o quê? Com telão? Já tem aí fora. Concorrendo com o quê? Com parede preta? Concorrendo com o quê, gente? Não tem com o quê concorrer. E aqui não é crítica, é fato. Nós somos a igreja que transmite o que Jesus nos deu, de geração em geração. E daí por quê? Termino. Eu fico triste quando eu vejo na mídia padres e comunidades desleixadas com a liturgia, fazendo as coisas de qualquer jeito. E fico triste quando, apegados ao passado, se desonra sua santidade, o Papa Francisco. Não se procura compreendê-lo. Como um pai, ele tem qualidades e defeitos. Eu nunca vi um pai que fosse perfeito. Vocês conhecem algum pai perfeito? Não, eu conheço São José. Pronto. Acabou aí, amém? Como seu pai, o meu, Santo Padre, também tem suas dificuldades. E eu acho que Nosso Senhor faz assim mesmo. Nosso Senhor escolheu ele que é para poder lascar com algumas pessoas. Entendeu? Os que se acham, os soberbos. Óbvio que eu, como teólogo, eu tinha uma paixão por Bento XVI. Ou vocês acham que não? Com o gosto que eu tenho pelos estudos, eu era apaixonado pelo Papa Bento XVI. Aquela simplicidade dele, né? Descrição, estudo. É claro que o Papa Francisco me assusta de vez em quando. Claro, com aquele despreendimento dele, aquela liberalidade de falar fora do texto, do script. É assim que Deus dá um tapa na nossa cara. É assim que Deus nos ensina a sermos família, a sermos igreja. Esse é o Papa que Deus escolheu para esse tempo. Esse é São Pedro, guiando como timoneiro a barca da igreja. Então aí tem muita gente, e eu também, que queremos hoje nessa missa. Obrigado, Jesus, por sua santidade, o Papa. Dá-lhe saúde, Senhor, para que, como São Pedro, ele se deixe lavar e assim possa servir, amar e servir a Santa Igreja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.